de volta com o nosso Espaço Cidadão, chegando em todo o Rio Grande do Norte através da Band e também em todo lugar onde tiver internet através do nosso canal no YouTube. Faça a sua inscrição e no final deixe o seu comentário se você gostou da entrevista. Coloque a sua opinião lá. E hoje vamos conversar com o reitor eleito do IFRN. Estamos aqui com o professor Arnóbio Araújo. Professor, bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Boa noite, Robson. Boa noite, os internautas que estão ouvindo esse programa. Queria primeiramente agradecer a você pelo espaço, para que a gente possa estar dialogando e mostrando à sociedade potiguar o que está acontecendo com o IFRN. Pois é, professor. Eu confesso que fiquei, não vou dizer que fiquei surpreso, porque já espero de tudo por parte do atual presidente da República, sobretudo no que diz respeito a atitudes antidemocráticas. Quem não respeitou, por exemplo, a eleição dos promotores federais em relação à escolha do Procurador-Geral da República, não se pode esperar muito mais em relação a outros cargos que deveriam ser respeitados. A eleição e, na verdade, se tem uma verdadeira intervenção. É isso que está acontecendo também no IFRN, professor? Robson, infelizmente, não só no IFRN, como no IF Santa Catarina, né? Foi a mesma ação, também, a mesma coisa. Santa Catarina também. Os dois institutos foram atacados no mesmo princípio e na mesma data, né? Porque tanto eu como o professor Gariba, que é o reitor eleito de Santa Catarina, nós tomaríamos posse no mesmo dia 20. Né? Houve uma coincidência de datas. E tanto aqui como lá está passando pela mesma situação. A diferença é que aqui o interventor tomou posse e lá o interventor disse que não, pelo princípio da ética, não tomaria posse. Né? Teve vergonha, né? Porque imagine você entrar numa situação de não ter nem mesmo o respeito dos seus pares, né? Dos seus colegas de trabalho. Isso é realmente absurdo. E assim, o processo eleitoral, ele aconteceu, um edital foi lançado em setembro, em novembro foi o período de campanha, né? E dia 4 de dezembro foi a eleição. Não teve nenhum problema durante todo o processo, foi um processo que ocorreu de forma lícita, sem mácula nenhuma. Dia 8 o processo foi homologado pelo Consub, que é o colegiado máximo da instituição, também não foi detectado nenhuma mácula, né? E é bom dizer que o Consub é formado por representantes de alunos, professores, administrativos, corpo diretivo, comunidade externa e um representante do MEC. Então, não foi diagnosticado nada, o processo foi para Brasília, já em janeiro, e durante esse período demorou um pouco, né? E já agora no final de março, chega uma comunicação para o Instituto, perguntando se nós tínhamos alguma medida correcional. O Instituto enviou isso de volta para Brasília e, para nossa surpresa, no dia 20, ao invés de a gente tomar posse, apareceu o nome de uma outra pessoa para assumir enquanto interventor na instituição. Quem é essa pessoa, professor? É um professor do campus de Ipanguaçu, que já foi 2 vezes candidato a prefeito em Mossoró, foi uma vez candidato a deputado estadual. É filiado ao partido do presidente da República, né? Isso, assim. Uma tentativa clara de aparelhamento do órgão. Aparelhamento do Estado, né? Isso. E, inclusive, uma das primeiras medidas dele, enquanto interventor da instituição, foi tentar colocar para o cargo de chefe de gabinete e de assessor jurídico 2 pessoas que, um é servidor público da Prefeitura de Natal e outro é servidor público da Prefeitura de Tangará. Ou seja, nem conhecimento da legislação se tem, né? Porque isso é impossível. Você só pode ocupar uma função comissionada no Serviço Público Federal se você for servidor público federal. Então, essas 2 pessoas, na verdade, durante toda a campanha, acompanharam o terceiro colocado na campanha, que inclusive virou pró-reitor do atual interventor, né? E não são servidores da instituição, andaram direto com essa pessoa e agora, como prêmio, queriam ganhar a
assessoria e outra chefia de gabinete da reitoria, coisa que não pode acontecer. Lamentável. Professor É, Nóbio, o senhor como reitor eleito pelos estudantes, funcionários, professores do IFRN, não foi empossado ainda, e sim, hoje estão tentando empurrar a goela abaixo o interventor. E tentam fazer isso através de uma justificativa de que o senhor teria respondido ou estaria respondendo algum processo administrativo. A e, forma como chegaram a divulgar dava a entender até que em algum momento o senhor teria praticado algum ato de corrupção ou de uso da é identidade, não é? verdade. Eu fui apurar a situação e gostaria que o senhor pudesse compartilhar com quem está nos acompanhando Pois não. exatamente o que aconteceu. Robson, primeiro, tem uma questão aí, porque, na verdade, a gente supõe que é isso. Porque eu não fui comunicado qual era a minha infração e qual era o motivo dela, entendeu? Então, oficialmente, eu não tenho nada sobre isso. Porque o processo, quando depois de um certo espaço lá no NEC, ele foi para sigilo, então a gente não teve acesso. Mas, segundo o que a gente pode tentar apurar, o que eles estão chamando de PAD não é PAD, é uma sindicância investigativa que acontece a partir de que, no mês de julho, houve um evento durante as férias na instituição, um evento feito pelo SAR, né, que é tipo uma pastoral da igreja, né, e o nome do evento era Fé e Política. Nesse evento, além das palestras, tinha barracas de artesanato, barracas de comida, barracas de livro e colocaram uma barraca do Lula livre. O pessoal que trabalha com a Escola Sem Partido foi lá, de forma sorrateira, fez as filmagens e denunciou no Ministério Público, né? Agora, quem fez as filmagens é filiado a partido político e quem fez a denúncia também é filiado a partido político. Então, de escola sem partido não tem nada, né? Então, fizeram a denúncia e a gente supõe que, em função dessa denúncia, que foi aberta uma sindicância investigativa, nós estamos impedidos de tomar posse. Só que eu queria trazer uma coisa aqui que é importante. Na Constituição... Se afasta só um pouquinho assim da câmera para a gente ver melhor. É, Pronto, perfeito. Aí tá tá bom. ok. Vai. Na Constituição brasileira, existe algo chamado de presunção de inocência. Como eu não fui julgado, como eu nem prestei depoimento, eu não posso ser condenado por algo que eu não fiz. Inclusive, se hoje eu fosse candidato a vereador, candidato a deputado estadual, deputado, qualquer cargo com essa sindicância, eu assumiria qualquer posto como parlamentar ou como chefe de executivo de qualquer prefeitura ou governo do estado. O Então, senhor é é algo que é muito especialista, como se descabido. diz. Isso, porque não é um processo administrativo, é uma sindicância investigativa, né? E, na Então, verdade, tem a informação também de que esse foi um evento onde o IFC deu espaço para a igreja, para a arquidiocese, e isso, até o depoimento do bispo em sua defesa, dizendo que o senhor não teve isso, nenhuma culpa com o tipo de atitude uhum, que isso, alguém tomou e o senhor não tem como responder por esse tipo de coisa, né? não. E assim, no ofício que a organização nos mandava, o que tinha no ofício que era? Seriam as oficinas e as discussões que inicialmente seria no auditório, mas em função de ter passado de 800 pessoas, esse evento aconteceu no ginásio, a abertura foi no ginásio. Então, professor, o senhor sabia disso? Claro que não. Mas aí o senhor tem foto lá. Sim, eu fui para a abertura. Fui para a abertura. Estava na abertura. Desde o dia 8 de julho que eu estava de férias. Eu não estava nem na escola, não sabia nem como é que estava a organização. Eu cheguei praticamente na abertura, na hora da abertura do evento, e saí depois da minha fala, fui embora, nem fiquei. Porque como um bom ABCdista, né, nesse dia tinha um jogo no Frasqueirão, e eu saí direto para o Frasqueirão, senão eu ia perder o jogo do meu time. Professor Arnaldo, Então,
Então, assim, em resumo, o senhor passou por um processo eleitoral sem nenhum problema, sem nenhum impedimento, Sim, foi eleito reitor dos IFRNs e sim, o que nós temos hoje de concreto é uma tentativa, uma forçação de barra de empurrar a goela abaixo um interventor no Instituto Federal, uma pessoa que vem isso, lá de Ipanguaçu. E eu pergunto, isso. professor, como têm reagido os alunos, os estudantes, os professores, o corpo técnico administrativo do IFRN como um todo no Rio Grande do Norte diante desse acontecimento? Olha, assim, a gente teve uma reunião com os diretores, apesar de não ser o reitor é, empossado, mas a gente teve uma reunião com todos os diretores essa semana, e eles nos passaram um relato que em cada campus o mesmo sentimento de indignação, de que professores, administrativos, alunos, todo mundo revoltado. A gente só não está algo pior porque, como em função da pandemia do Covid-19, né, a gente não está tendo aula. Caso. E aí não tem essa mobilização tão forte. Mas mesmo assim, tem um grupo de alunos que está permanecendo na reitoria o dia inteiro, mantendo a O distância. interventor tentou tomar posse à força, né? Como foi essa história? Que ele parece que de madrugada tentou entrar à força no IFRN. Como foi isso? É, foi assim. O que aconteceu foi o seguinte: na segunda-feira, quando souberam que. Primeiro apareceu uma informação que ele tinha feito a mesma coisa da pessoa que foi candidata lá em. Ou que foi colocada como interventor em Santa Catarina, né? Que ele ia desistir. Aí depois a gente teve a informação que ele ia direto para a instituição. E aí, quando os servidores, alunos e até ex-alunos souberam disso, todo mundo pegou seus carros e fez um trancaço na reitoria. Então, aquela rua da reitoria, que é a rua da Unicat, ela ficou sem poder passar carro de um lado para o outro. E aí ele tentou entrar na instituição, chamou a polícia, chamou a STTU, não houve como entrar, foi embora. Quando foi à noite, 8 da noite, ele, depois que não tinha ninguém, ele chega lá à noite, faz umas fotos, que eu acho que todo mundo viu circulando nas redes. Então fez umas fotos lá, sentado na cadeira, ele e a outra pessoa, que foi candidata a reitor e teve 3% dos votos, né? E quando foi no outro dia, na quarta-feira, na verdade, porque na terça foi feriado, essa outra pessoa que está se auto-intitulando vice-interventor, né? Porque eu não vou chamar de reitor, ela entrou à força, sem portaria, na instituição, dando ordem aos terceirizados que queria a chave, porque era o vice-interventor e queria ir até a reitoria. Então, aí foi isso que aconteceu, na verdade. Porque como só tem acesso a determinadas coisas depois que a portaria é emitida, né? E a portaria só foi emitida, na verdade, hoje. Que vergonha, né? Infelizmente, pela qual Uhum. está no IFRN. É, Bem, professor, reitor eleito, professor Arnaldo Araújo, reitor eleito do IFRN, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso espaço. Você é sempre bem-vindo e receba a minha solidariedade. É tanto a você, como funcionários, professores, estudantes do IFRN e também do IFRN, do IF lá de Santa Catarina, que e, passaram pela mesma situação também. é. Aí, Robson, só para finalizar, é interessante que a gente entenda que essa minha luta e a luta do professor Gariba, lá em Santa Catarina, é para que isso que está aparentando como um balão de ensaio, isso não aconteça de forma corriqueira em todos os institutos federais e nas universidades federais, Vai porque a colaborar com a autonomia eleição também, universitária, é, então esse é o medo maior que a gente tem, né? Que isso perfeito. se torne uma prática. Exatamente. E quem não respeitou, como eu disse no início da entrevista, nem mesmo a nomeação dos que foram escolhidos em lista pelos procuradores federais para ser o Procurador-Geral da República, vai respeitar mais o quê? Não dá para confiar realmente. Né? Muita É vigilância verdade. e resistência a tudo isso. Professor, então, muito obrigado pelos seus esclarecimentos no nosso programa e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Robson. Boa noite aos internautas, aos ouvintes.
E eu quero, na verdade, agradecer por esse espaço da gente estar informando a sociedade do que é que está acontecendo de verdade, né? Perfeito. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Obrigado, boa noite. Tchau.